Olá, como vai você? Tudo bem? Bom, seja bem-vindo à nossa aula, na verdade, um detalhamento explicativo a respeito do nosso planejamento de estudos para a sua segunda fase. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você foi aprovado no último exame de primeira fase e agora começa uma nova preparação, um novo ritmo de estudo, um novo formato de estudo envolvendo, a prática processual e também, claro, o conteúdo da legislação, o conteúdo do direito material, como nós comumente chamamos. Bom, eu sou o professor Pedro Bonifácio e acompanharei vocês durante toda essa trajetória, todo esse caminho, que perfaz a preparação para a sua segunda fase. E eu sempre reforço isso com os alunos, e por isso já quero dividir com você logo nesse primeiro momento do nosso vídeo, que é a questão que envolve o formato, a metodologia da sua preparação. Na primeira fase, normalmente, nós nos dedicamos mais a assistir conteúdos, a ouvir aulas e fazer exercícios de múltipla escolha, porque é o formato da sua prova de primeira fase. Mas você já deve saber que a segunda fase é uma prova dissertativa. O que isso significa? Você vai ter que escrever, você vai ter que dissertar sobre um determinado conteúdo e sobre uma defesa para com o contribuinte, Nós, em direito tributário, normalmente defendemos o contribuinte, e por isso nós deveremos apresentar uma peça de defesa e também responder a 4 questões dissertativas. Por isso é muito importante que você treine, Desde o início do nosso curso, isso vai ser falado muito em sala de aula, mas aqui também já adianto nesse vídeo, de que a sua preparação, ela envolve poucas aulas no sentido passivo de assistir e muito treino. Você precisa treinar muito, muitas peças, fazer muitas questões, porque isso é o que vai fazer você ser aprovado, ok? Então, o nosso planejamento de estudo, ele sempre é pensado nesse raciocínio. Há mais de 10 anos, preparando alunos para a segunda fase do exame de ordem. E por que a nossa metodologia funciona? Porque ela entende, e isso você vai perceber no dia da prova, que se você não treinar de maneira árdua, de maneira exaustiva, no dia da prova, a chance de você não conseguir se desenvolver bem nas 5 horas que você tem, achar rapidamente os artigos importantes, saber procurar no Vadimeco, isso, se você não estiver preparado, não vai adiantar nada saber o conteúdo jurídico por si só. Por isso, pessoal, entenda, você precisa treinar muito, fazer muitas peças, fazer muitas questões. Se isso não estiver no seu planejamento, a chance de não dar certo no dia da prova vai ser grande. Então, confie nesse método preparatório, porque eu tenho certeza que se você segui-lo à risca, você conseguirá a sua aprovação. Você deve ter recebido um documento, com 5 páginas, em que nós temos todo o cronograma de estudos de hoje, desde o primeiro dia de aula até a véspera da sua prova. Então, é importantíssimo que você cumpra esse cronograma. É claro que nem todos os dias serão brilhantes, nem todos os dias nós vamos acordar motivados a estudar, nem todos os dias a sua programação dará certo, mas o importante é que você tenha foco no propósito, que é cumprir 100% do cronograma. Se na segunda-feira você não conseguiu cumprir tudo, na terça-feira tente se dedicar um pouco mais. Na quarta-feira, se você ainda tem matéria acumulada, tente zerar o quanto antes. Para que você consiga ter sucesso na sua prova, é importante você entender que se você estudar bem, estudar direito uma vez só, você conseguirá ser aprovado. E para isso você tem que se dedicar a fazer 100% do que eu vou te propor daqui em diante. Então seja bem-vindo ao nosso planejamento de estudos da segunda fase. Eu já aqui começo dizendo que o nosso estudo, inicialmente, ele é gradativo. O que isso significa? Esse estudo gradativo, ele simboliza que não adianta você, no ímpeto, de já querer conhecer todo o conteúdo, começar a fazer peças de maneira discricionária, começar a estudar petição inicial, começar a estudar recurso, comprar um monte de livro que não vai contribuir. Tá? Então, nós vamos fazer o nosso estudo de maneira gradativa. Até porque eu costumo dizer que estudar, para quem não tem o hábito, não tem a rotina, igual tomar banho, se para estudar agora vai ser uma meta mais focada para você, você tem que entender que é igual como se você estivesse fazendo academia. Já viu a pessoa no primeiro dia de academia? Ela quer fazer 5 quilômetros de esteira a 12 por hora. Vai conseguir? É claro que não. Se você não tem o hábito de treinar, as suas primeiras tentativas, os seus primeiros dias serão sofríveis. No estudo é a mesma coisa. Eu costumo dizer que o nosso cérebro, ele se comporta igual um músculo do corpo. Ou seja, ele não quer fazer esforço. Ele está ali relutando, porque é muito mais agradável assistir um filme, é muito mais agradável ficar na internet, muito mais agradável dormir, mas você precisa estar preparado para isso. Portanto, o estudo gradativo, ele tem esse pensamento. É o chamado método Pomodoro, que talvez você já tenha ouvido falar. Pomodoro, porque lembra o tomate, o molho de tomate, Pomodoro.
Porque antigamente, né, as pessoas que estudavam para concurso público, elas tinham um despertador, na verdade, um cronômetro, que tinha formato de tomate. E aí eles giravam esse cronômetro, e aí com isso ia cronometrando o tempo de estudo com intervalos para que você pudesse descansar. A nossa metodologia é a mesma. O estudo gradativo, tanto de conteúdo quanto de tempo, é uma coisa que você precisa se habituar. Então não comece estudando já de uma vez só 5 horas por dia, 6 horas por dia. Porque daqui 2, 3 semanas você vai estar estafado. A ideia é que você estude de maneira gradativa. E nós vamos estudar conteúdos, tanto de direito processual, para você estar bem preparado para sua peça, né? Então nós vamos estudar aqui conteúdo de direito processual e vamos estudar também conteúdo de direito material. Então a ideia é que você tenha os dois tipos de conteúdo, tanto conteúdo de direito processual, como também conteúdo de direito material. E como que vai funcionar isso? Nosso cronograma ele foi dividido com metas diárias, dividido em 5 etapas. Então, observem aí que você deve ter recebido essa folha com esse cronograma completo em 8 semanas, né? Semana 1, semana 2, mais ou menos, ó, igual essa carinha aqui. Aqui eu fiz o print da semana 1, mas se você olhar, nós vamos ter 8 semanas durante todo o curso. E dessas semanas, o que que nós vamos estudar? Nós vamos estudar as peças processuais, nós vamos estudar o conteúdo de direito material relevante, nós vamos ler os artigos importantes, por isso que são as teses, nós vamos ver todas as súmulas que fazem parte do nosso conteúdo do direito tributário e nós vamos fazer exercícios, que são os treinamentos durante o nosso processo de preparação. Doutores, 70% da prova é direito material. 70% da prova vai exigir de vocês conhecimento da legislação. Por isso que o nosso treinamento deve levar isso em consideração. Ou seja, 70% do nosso treinamento envolve conteúdo de direito material, conteúdo da legislação. Eu sei que agora muitos ficam temerosos, preocupados com relação ao conhecimento de fazer peças. Pedro, eu nunca fiz peça, eu não sei como funciona. Calma, daqui 2, 3 semanas você estará tirando de letra a estrutura das petições, tanto petições iniciais quanto recursos. É claro que tem que treinar, mas você vai perceber que daqui a alguns dias você estará muito mais habituado com essa prática, né? É igual começar a dirigir. Você no começo nem liga o rádio, né? Para evitar ser distraído. Você não conversa com o passageiro. Depois de um tempo, você garantindo confiança, sabendo criar, né, equilíbrios para sua habilidade, você conseguirá com certeza dirigir. É igual fazendo peças. Então, por isso que, apesar da preocupação inicial de vocês é a parte processual, eu te garanto que o que você vai precisar se garantir, estudar mais, é o direito material, tá bom? Vamos passar aqui pelos 5 elementos, o que você precisa estudar em cada uma dessas etapas para você entender bem o cronograma. Importante já dizer que do nosso lado esquerdo aqui, na primeira coluna de cada tabela da semana, você tem aqui a meta que você precisa cumprir. Então, repare que nós vamos ter metas de peças processuais, nós vamos ter meta de direito material, nós vamos ter os artigos para você estudar, que é o que eu chamo de tabela de teses, as súmulas e os exercícios. Então, a nossa semana sempre estará dividida, as metas agrupadas por temas: peça, direito material, tabela de teses, súmulas e exercícios, tá bom? Vamos então entender o que são as peças prático-profissionais. Bom, nós já falamos que aqui a ideia é que você defenda o contribuinte, né? A Fazenda Pública, os entes federativos já têm os seus advogados, seus procuradores. Portanto, nós vamos aqui nos dedicar a estudar as peças que o contribuinte invoca quando está diante de uma relação tributária que ele não concorda, diante de uma cobrança que ele entende ser indevida. Então, nós vamos estudar com relação às peças processuais tanto as petições iniciais, todas as petições iniciais possíveis para a nossa prova, e vamos estudar também os recursos, tá? Os recursos processuais. Tudo bem? Eu diria para vocês que o nosso examinador, ele é um desembargador federal. Então, o desembargador, qual é a rotina maior dele? Recurso. Então, por isso que é muito mais comum cair recurso, mas você não pode negligenciar as petições iniciais. Na última segunda fase, né, na peça de direito tributário, caiu um agravo de instrumento, que é um recurso processual. Mas é muito importante que você também domine as petições iniciais, tá bom? E na sua prova, tanto a petição inicial quanto os recursos, não importa, a nota que ela representa é de 5 pontos. Então, no total, você pode tirar no máximo até 5 pontos, né? Para passar, você precisa de 6, mais a nota da peça, se você acertar todos os detalhes de estrutura
e todas as teses, né? Todos os argumentos de defesa, a nota máxima é 5 pontos, tá bom? E dentro desses 5 pontos, eu diria que 3 pontos, 2 pontos e meio, vamos assim dizer, é estrutura, e 2 pontos e meio é conteúdo da legislação. É você conhecer o direito material, a legislação, porque são as chamadas teses, os argumentos que eu vou usar para afastar a cobrança indevida. É isso que a gente chama de tese. O que é uma tese? É aquele argumento que eu vou abordar ao juízo, um argumento jurídico, que tem como objetivo afastar a cobrança indevida daquele tributo, tá bom? Então, 2,5 de estrutura, 2,5 de legislação, tá certo? Então, por isso, quando a gente vai estudar a petição inicial e recurso, perceba que estudar a estrutura das petições é importante, mas também você precisa dominar a legislação, porque ela também será requerida quando você estiver fazendo. E como que vai funcionar a nossa preparação do nosso curso para as peças processuais? Bom, nós teremos aulas presenciais. Então, nós vamos passar nas aulas presenciais por todas as petições que possam ser cobradas, tanto petição inicial quanto recurso. Além das aulas presenciais, nós teremos o nosso chamado laboratório de peças. O que é o laboratório de peças? Vocês estarão se preparando em sala de aula, fazendo junto com nós, professores, principalmente a professora Samira, as peças que podem ser cobradas, né? Nós fazemos o destaque das principais, e nessas aulas do seu cronograma de aulas, que estão intituladas como laboratório de peças, você vai aprender a fazer todas as peças necessárias, ok? Bom, além das aulas presenciais, além do laboratório de peças, você também terá exercícios para a entrega. Então, durante a semana, assim que nós formos evoluindo nas aulas, eu vou pedir a vocês para me entregarem exercícios que já estão na apostila, mas que você não deve iniciá-los agora. Nós teremos exercícios para você me entregar. Então, fique calmo, porque durante as aulas nós vamos evoluindo. Lembra do estudo gradativo, em que você vai fazer exercícios para entrega. E qual é o grande diferencial dos exercícios para entrega? A correção. Então, a correção, ela é individual. Eu vou entregar a correção com todos os apontamentos do que você precisa melhorar, do que você precisa desenvolver. Eu só vou saber o que você precisa aperfeiçoar se você fizer exercícios para entregar. E, doutores, eu sei que nesse período de prova, principalmente Natal e Ano Novo, muitas coisas acontecem. Reuniões familiares, convites e coisas afins. Só que se você não entregar os exercícios, eu não tenho como corrigi-los. E isso vai gerar uma vulnerabilidade gigantesca para você na peça. Eu não conheço ninguém, em mais de 10 anos que eu dou aula de OAB, que nunca tenha me entregue exercícios e tenha conseguido ser aprovado. Não. Eu tenho pessoas que, por serem resistentes, não entregam exercícios porque não veem valor, e aí são reprovados na prova. E na repescagem, ou às vezes na próxima oportunidade, é que começam a fazê-lo. Então, se você não entregar exercícios, entenda que você está começando hoje com 100% de chance de ser aprovado. Porque você contratou um curso de qualidade, um curso que vai te preparar. Só que se, ao passo que você não for cumprindo as suas metas, é como se isso fosse diminuindo as suas chances. Imagina uma bateria de celular que começa o dia com 100%, só que ao passo de tudo que você não vai fazendo, a sua bateria vai acabando, até chegar um momento que ela pode ficar zerada. Ou seja, a sua chance de passar é 0, ou sua chance de passar é 15, é 30, é 40%. Se você quer ter mais confiança de que você está mais bem preparado, com a bateria mais carregada possível, tem que entregar esses exercícios. E eu estou aqui reforçando isso, inclusive em vídeo, porque, infelizmente, todo exame, nós temos alunos que não entregam nada, ou entregam muito pouco. É a sua aprovação que está em jogo. É a sua chance de ser aprovado que você está arriscando. Então, cabe a você refletir agora se você está disposto a pagar o preço, se você está disposto a cumprir as regras do jogo, ou se você apenas acha que aula vai ser suficiente. Já te adianto que não. Você não será aprovado se você não fizer esses exercícios para entrega. Eu farei, durante as aulas, o prazo, né, direi qual é o prazo para vocês entregarem, e a correção individualizada é devolvida posteriormente com todos os apontamentos necessários, tá bom? Na nossa apostila, nós temos todos os modelos de peça. Então, durante o nosso curso, nós vamos estudar de forma exaustiva todos os modelos de peça, para que você se sinta preparadíssimo para a sua prova, tá bom? E, por fim, nós teremos os chamados simulados. Os simulados, como o próprio nome já diz, simula a realidade que você vai enfrentar na prova. Então, nós teremos dias aí no seu cronograma de aulas que nós não teremos aula com conteúdo, nós teremos simulado. Então, você deve se dirigir até o Proordem
estudar aquele simulado para você se sentir, né, fazer o simulado com o seu vade-mecum para você treinar. Depois que eu tive aula presencial, depois que eu treinei em sala, depois que eu vi o modelo de peças, entreguei os exercícios e foi feita a correção, nós teremos o simulado para você fechar esse estudo, né? Para você lapidar tudo aquilo que você precisa desenvolver, tá bom? E a minha sugestão é que durante esse processo, você vá montando no seu caderno um caderno de erros processuais. O que é esse caderno de erros? Você vai mostrar, você vai apontar, você vai anotar todos os erros que você teve com relação às peças que foram entregues corrigidas. O que eu errei? Endereçamento? Eu errei naquela ação declaratória? Eu errei muitos pedidos? Eu mudei a estrutura da ordem da peça? Você vai anotando para que você revise esse caderno de erros, para que você não os erre mais. Então, a ideia é que para cada peça que você for entregar, você consiga agrupar e ir anotando quais foram os seus principais equívocos, quais foram os seus principais erros que você precisa reforçar no seu estudo, mantendo aquilo que eu apontei como excelente e também corrigindo aquilo que precisa ser aperfeiçoado, tá certo? Eu, inclusive, faço apontamentos com relação à letra, com relação, né, à caligrafia e erros mais expressivos de português, eu também comentarei. Então, perceba que assim será a nossa preparação. Todo esse ritual está dentro de pressas processuais. E aí, olhando o nosso cronograma, observe que cada dia da semana nós vamos estudar algumas peças. Então, por exemplo, na semana 1, na segunda-feira, dia 27, nós vamos iniciar a iniciação processual. Quais são as páginas que eu preciso ler? As páginas da apostila sempre estarão destacadas no calendário, no nosso cronograma, em negrito. Eu preciso ler a página 17 até a página 26. No dia 2, na terça-feira, nós vamos fazer a leitura do mandado de segurança. Quais são as páginas da apostila que eu preciso ler? Página 38 a 44. Perceba, que peças processuais sempre vai estar na primeira linha. Não é todo dia que você vai estudar peça. Vai ter dias que você vai estudar direito material. Vai ter dia que você vai estudar os artigos. Então perceba que esses dias livres aqui, na quarta, na quinta, por exemplo, é porque você vai estudar outros temas que fazem parte da sua preparação. Então, nessa primeira semana, nós estamos estudando na segunda, na terça, depois na sexta-feira nós vamos estudar a declaratória. Quais são as páginas da apostila que eu preciso ler? Página 27 até a página 31. E assim seguirá durante todas as semanas do nosso curso. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso cronograma, só para vocês entenderem como que ele foi dividido aqui. Então, observem aqui que eu estou projetando na tela de vocês o nosso cronograma. Então, aqui nós temos toda semana, começando aqui com segunda, terça, aí nós temos a semana 2, depois nós temos a semana 3, a semana 4, e assim seguindo com os conteúdos que você precisa estudar para cada semana. Na primeira linha, né, você tem aqui sempre as petições que você precisa estudar e também revisar, né? Não adianta só estudar, você estuda e revisa. Esse é o principal objetivo para você se sentir bem preparado. Lembrando que as páginas da apostila que você vai ler sempre estarão destacadas na cor negrito. Então é só você pegar a apostila, abrir na página e fazer a leitura de acordo com o que está sendo referido, ok? Terminando a explicação de peças, vamos agora falar sobre o direito material. Como você já observou, o direito material ele vai se encontrar no mérito da peça, né? Na sua peça prático-profissional. Você terá que desenvolver as teses, quais são os argumentos jurídicos que eu vou me valer para afastar a cobrança. E além do mérito da peça, nós teremos as 4 questões dissertativas. Cada questão dissertativa, ela vale 1,25. Então, ela está dividida em letra A e letra B. É muito raro uma questão só letra A. Normalmente, as 4 questões estarão divididas em letra A e letra B. E já aconteceu de ter, inclusive, letra C. Então, de 4, vira 8 questões, basicamente. E cada questão, né? Cada questão, não é cada letra, cada questão vale 1,25. Então, A e B perfazem a nota de 1,25 pontos. Como eu tenho 4 questões, 4 vezes 1,25 garante mais 5 pontos. Então, 5 pontos na peça e mais 5 pontos nas questões, perfazendo no total 10 pontos, tá bom? Doutores, o que eu vou ser cobrado no direito material? No direito material, você vai ser cobrado com relação a explicar a tese, então você vai ter que explicar a tese. Pedro, eu vou usar a tese da imunidade. Então explica o que é imunidade. Eu vou usar a tese do princípio da anterioridade. Então explica o que é anterioridade. E além de explicar a tese, você também terá que trazer os artigos que fundamentam as teses. Não adianta só falar o princípio
a imunidade, a regra. Você precisa trazer a fundamentação legal. E os artigos de fundamentação, eles podem estar divididos nessa pirâmide que eu vou mostrar aqui. Eles podem estar divididos na Constituição Federal, eles podem estar divididos nas leis, e eles podem também estar divididos nas súmulas. E aí nós temos súmulas tanto do STF como súmulas do STJ. As leis aqui, nós temos o CTN, que é o Código Tributário Nacional. Nós temos a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830, de 80. Nós temos a Lei do ICMS, que é a Lei Complementar 87, de 96. E a Lei do ISS, que é a Lei 116, de 2003. Doutores, tirando o ICMS e tirando o ISS, que tem leis próprias, todos os outros impostos, tributos, estão dentro do CTN, ok? Então, quando houver uma pergunta na prova sobre ICMS, provavelmente você não vai achar nada no CTN. Provavelmente não, você não vai achar. Você vai ter que procurar na Lei Complementar 87, de 96. Quando cair uma questão de ISS, você não vai achar no CTN. Você vai ter que acessar a Lei Complementar 116. Então, essas leis precisam estar sob seu domínio, precisam estar sob seu alcance. E para isso, nós vamos nos preparar com o direito material de que forma? Bom, nós teremos as aulas, né? Então, nós teremos aulas presenciais, abordando todo o direito material necessário. Além das aulas presenciais, nós teremos um resumo no material, um resumo na apostila, para que você leia, de acordo com o assunto da semana, de forma gradativa, aquele determinado resumo. Depois que você leu o resumo da apostila, qual seria o nosso próximo passo? O passo número 3. Nós vamos nos preparar com as leis, nós vamos ler os artigos importantes daquele assunto, tá bom? E esses artigos importantes é o que eu chamo de tabela de teses. Então, aqui, usando a tabela de teses, o que é a tabela de teses? São os artigos mais importantes, agrupados por temas. Artigos mais importantes, agrupados por teses, agrupados por temas. Então, na sua apostila, ela vai estar lá no final da apostila. Vamos a ela? Vamos abrir aqui a nossa apostila de segunda fase e eu vou mostrar para vocês como que você vai acessar esse conteúdo. Então, aqui está a nossa apostila de segunda fase. Vamos lá para o final. Ó. Aqui no índice, você vai observar que a tabela de teses é o último item. Ela está na página aqui, né, no meu exemplo, na página 318. Vou aumentar aqui um pouco a tela para ficar melhor para vocês visualizarem. Ó, página 318. Vamos lá para a página 318? Quando você abrir a página 318, pessoal, passei aqui um pouquinho, vamos subir. Na verdade, não é a 318, perdão, é a 343, tá? Página 343. Me perdoa, acho que houve um equívoco lá na pontuação do índice. Então, aqui, ó, percebam que nós vamos dividir os artigos importantes por temas. Então, eu tenho o tema competência, eu tenho aqui o tema princípios, eu tenho aqui o tema imunidades, e aí a gente vai dividir em imunidades genéricas e imunidades específicas. Nós temos o tema envolvendo legislação tributária, nós temos o tema envolvendo crédito tributário, e assim, pessoal, sucessivamente, tá bom? Então, reparem que aqui eu tenho a tabela com cada tema que você vai precisar ler na semana. Então, nossa primeira semana vai ser a semana de competência. Então, o que eu vou ler? Esses artigos que já estão aqui separados na coluna ao lado. Então, cada tabela ela tem uma temática, ela tem uma tese. E dentro dessa tese, eu tenho uma lista de artigos que eu preciso ler durante aquela semana. Então, você precisa garantir que naquele dia que está no seu cronograma de estudos, que você tem que ler a tabela de teses, é essa tabelinha aqui. E aí você vai pegar o seu Vade-Mecum e você vai ler no seu Vade-Mecum esses artigos aqui, grifando com uma cor que você escolher. Como assim cor? Exatamente. Tá vendo que aqui, ao lado do tema competência, tem uma bolinha? E isso se repete em todas as teses, ó, princípios, imunidades. Você vai escolher para cada uma dessa tabela uma cor, vermelho, azul, amarelo, laranja, e vai pintar
pintar aqui dentro com essa cor. E vai ser a mesma cor que você vai pintar o artigo. Porque nós vamos falar num próximo vídeo, aqui nós estamos falando sobre cronograma de estudos, mas sobre a marcação do código. E aí você vai entender melhor o porquê que tem que definir essa cor para que você marque o código e assim fique mais fácil de você achar os temas agrupados, tá bom? Então, doutores, na tabela do nosso cronograma, vamos voltar aqui para o nosso cronograma para a gente entender onde que eu tenho que ler esses artigos, em que dia, em que momento. Vamos aqui para o nosso material. Olha só. Aqui, ó, quando estiver escrito direito material, que é na linha 2, ó, direito material, o que eu tenho que ler aqui em direito material? É o resumo da apostila. Então, na quarta-feira, dia 29, nós vamos ler entre as páginas 114 a 123 da apostila. Na sexta-feira, nós vamos dividir princípios em 2 blocos. Tá vendo que aqui tá 1 de 2 e 2 de 2? Como é um tema muito extenso, nós vamos dividir em 2 dias de estudo, em que você vai ler no primeiro as páginas 123 a 130 e depois no segundo, páginas 131 a 135. E aí, o que você vai ler no direito material? Você vai ler o resumo da minha apostila com os pontos mais importantes. E aí, na sequência, você vai ler a tabela de teses. Aqui são os artigos que eu estou trazendo aqui para vocês. Os artigos importantes. Então, ó, na quarta-feira, você vai ler a tabela competência, da página 343. E aí você vai ter que ir lá na tabelinha que eu acabei de mostrar e ler todos os artigos importantes que estão aqui marcados. Esses artigos você precisa lê-los para você ter afinidade com a matéria. Tá bom? Então, ó, no direito material, que como eu já expliquei para vocês, representa 70% da prova, porque a tese da peça, o mérito da peça e mais as 4 questões, nós vamos ter as aulas presenciais, depois o resumo da apostila, aí você vai ler os artigos mais importantes, que é exatamente essa tabela de teses, agrupado por temas, e aí para cada tema você vai atribuir, você vai escolher uma cor, conforme eu te redirecionei, tá bom? Escolher uma cor, certo? Nós temos aqui no nosso material, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabelas na tabela de tese. São 9 mini tabelas. Então você precisa escolher uma cor para cada um, tá bom? Pode escolher qualquer cor, tá bom? Da sua afinidade, mas procure escolher uma cor para cada tema da tabela. São 9 temas, 9 tabelas, então nós teremos 9 cores diferentes. Tudo bem? Pedro, e a parte processual? Nós também não vamos grifar? Vamos. Só que a parte processual não pode ter cores diferentes, só pode ter uma cor. Então você vai escolher uma 10ª cor para parte processual. Então você vai escolher uma 10ª cor para a parte processual. Combinado? Bom, terminei de ler o resumo da apostila, terminei de ler os artigos. Qual que é o próximo item que eu preciso fazer? Nós vamos ler as súmulas, tanto do STJ quanto do STF. Doutores, o nosso examinador adora temas que já são simulados. O nosso examinador adora temas que já são pacificados, porque a súmula, ela representa a pacificação de um entendimento jurisprudencial que deve ser aplicado obrigatoriamente por todo o poder judiciário. Então, quando eu tenho uma súmula dizendo, por exemplo, que o que representa, né, a imunidade tributária, quando você aluga um terreno para o terceiro, é se o aluguel for reinvestido, né, no propósito religioso, por exemplo, isso já é um assunto pacificado. Todos os juízes têm que decidir dessa forma. Quando eu digo que a alteração de data de vencimento não se submete ao princípio da anterioridade, que tem uma súmula que diz isso, significa que todos os juízes devem respeitar essa regra. Então, nas questões dissertativas, o que o examinador vai querer cobrar de vocês? Se você domina esses assuntos. Se você conhece quais são as súmulas mais importantes. Praticamente, pessoal, 60% das teses têm súmulas, ou do STJ ou do STF. Pedro, você está querendo me dizer, então, que eu vou ter que ir lá no site do STJ, lá no site do STF e procurar súmulas? Não, calma. Veja aqui na nossa tabelinha das nossas metas, que nós teremos um dia na semana, ou às vezes 2, para ler as súmulas. Tá vendo aqui, ó? Súmulas. Aqui, ó, súmulas. Aí reparem que na quinta-feira, dia 30, por exemplo, as súmulas de competência já estão aqui, ó, na página 200. Então, o que você vai fazer? Você vai lá para a nossa apostila, vamos até ela? Vamos lá para a nossa apostila, vamos até a página 200, e o que nós vamos ler são as súmulas ligadas ao tema da semana, que, como eu falei, é o tema competência. Então, tá aqui, ó. Competência tributária. Estão vendo aqui? Competência tributária. E aí você já tem a súmula 69
e a súmula 626. Súmula 69 do Supremo e a súmula 626. Olha só o que eu já fiz para você. Nós temos o enunciado da súmula, que ela significa, e eu tenho os comentários meus para explicar para você o que essa súmula significa. Tem súmulas que você vai ler e já vai saber na hora. Fala, Pedro, isso aqui tá óbvio, né? Porque a própria súmula já traduz o entendimento dela. Mas tem súmulas que você precisa entender o contexto. Tem súmulas que você precisa entender quais foram as variáveis que influenciaram para aquela decisão. Por isso que eu faço para todas as súmulas um comentário meu. E reparem que aqui nós também temos as bolinhas, ó, exatamente para você fazer isso. Lembra aquela cor da tabela de teses que você pintou com a cor de competência? Aqui você vai fazer a mesma coisa. Para que quando você for ler no seu código, você já grifa com a mesma cor que você grifou o artigo, porque trata-se do mesmo tema. Reparem que a nossa estratégia é pegar os mesmos temas e pintar das mesmas cores. Na semana 2, você vai ler princípios, súmulas de princípios. Aqui também começa na página 200. Aí você vai ver, ó, que você vai pintar de outra cor. E são outras súmulas. Súmula 67, súmula 70, súmula 160 do STJ, 323. Aí aqui já é outro assunto. E assim vai durante toda a semana. Então eu já fiz a pesquisa no site do STF, do STJ. Já montei todas as súmulas que você precisa ler, separadas por temas e comentadas por mim. Então isso faz parte do seu estudo do direito material. Pedro, tem também súmulas sobre processo? Claro que tem. Por isso que aqui, ó, nós vamos subir aqui só para vocês entenderem. Isso foi explicado em sala de aula, por isso que eu estou aqui reforçando para quem já assistiu ou para quem não assistiu, para você entender como é que funciona. Isso aqui é muito importante você seguir. Então, ó, aqui tem as súmulas de processo tributário. Algum dia da semana, no nosso cronograma, vou abrir aqui, ó, cronograma, você vai observar, ó, que as súmulas sempre estão na quarta coluna, na quarta linha da tabela. Então, semana 1, qual súmula que eu vou ler? Eu vou ler competência, página 200. Na semana 2, qual súmula eu vou ler? Princípios, página 200 a 202. Na semana 3, eu vou ler súmulas de sujeitos da relação, página 203 a 216. E assim, gente, nas 8 semanas que se seguem até o dia da prova, tá bom? Vão ter dias, ó, aqui, ó, as súmulas de processo, quanto que eu vou ler? Só na semana 4, páginas 192 a 200. Pedro, por que eu não posso me adiantar? Porque você ainda não tem bagagem suficiente para entender todas as súmulas. Então pensem que aqui eu não joguei as informações, é um raciocínio, é uma metodologia que nós usamos, em que você vai, ao passo que você aprende a maioria das petições iniciais, você já consegue entender o procedimento, como é que funciona o processo tributário, e aí você vai ter mais facilidade de ler as súmulas daquela semana. Tudo bem? Então, ó, doutores, para a gente finalizar, o direito material, depois que eu vi as aulas presenciais, estudei o resumo da apostila, li os artigos importantes, que é a chamada tabela de teses. Depois que eu ler todas as súmulas agrupadas do STJ e do STF, Pedro, terminei meu estudo? Não. Vamos para o 5º e último item do estudo, que são os exercícios, tá? Então, doutores, é muito importante que você entenda o que já foi perguntado sobre aquele assunto. Raríssimas vezes aparecem perguntas inéditas. Raríssimas vezes a prova inova com conteúdo que nunca foi perguntado. Claro que acontece, mas isso vai ser uma questão, uma letra de uma questão. Isso não vai ser a prova toda. Mas você só vai ter essa familiaridade se você já leu a prova anteriormente. Então eu não quero que você entre no site da FGV e de forma discricionária, de forma sem nenhum tipo de roteiro, pegue as provas anteriores e comece a fazer por conta própria. Não, nós vamos fazer as questões por assunto. Então, por isso que no meu cronograma, observem aqui de novo, na última linha do cronograma de cada semana tem a tabela de exercícios. E o que você vai fazer? Exercícios daquele assunto. Poxa, eu já tive a aula, já li no material, já vi os artigos, já estudei as súmulas, agora vamos para os exercícios. E aqui eu tenho os exercícios de competência. Então você vai lá na apostila, na página 253, vamos a ela? Vamos lá de novo na nossa apostila, abrindo aqui. Vamos para a página 253 e nós vamos fazer os exercícios que envolvem esse assunto. Então tá aqui, ó. Página 253, assuntos de competência tributária. Você vai ter a questão 1 e você vai ter a questão 2. Aqui você vai responder na própria apostila. E depois você vai assistir um vídeo de correção.
Esses exercícios aqui você não vai me entregar. Esses você vai fazer em casa. Faz parte do seu estudo. E aí você estudando, fazendo os exercícios, você vai assistir o vídeo de correção dos exercícios. Fala, nossa, eu errei a questão B. Vamos assistir o vídeo de correção. Vídeos que já estão previamente gravados e serão disponibilizados no nosso grupo do WhatsApp, ou grupo de transmissão, ou grupo da turma, tá bom? E aí, dentro desse grupo, você vai receber áudios meus com assuntos de revisão, né? Como se fosse pequenos podcasts, vamos assim dizer, exclusivo para vocês, com os assuntos da revisão, e também as videoaulas com a correção desses exercícios, tá bom? E aí você vai fazendo isso toda semana. Reparem, ó, que no nosso cronograma completo, na semana 1, eu estou estudando exercícios de competência. Na semana 2, eu vou estudar exercícios de princípios. Na semana 3, sujeitos da relação. E assim vai. Todos os exercícios que já foram cobrados na prova da OAB FGV, separadas por temas, com videoaulas de correção, você já tem tudo na sua apostila. Basta você ter foco e disciplina para cumprir. E para que você tenha um roteiro de que dia eu vou estudar o quê, por onde eu começo, nós montamos esse cronograma diário para que você consiga encaixar dentro da sua rotina, seja de manhã, seja na hora do almoço, seja à noite, para você conseguir encaixar isso. E além de tudo isso, né? Além de tudo isso, você vai ter exercícios para entrega, seria o nosso item 6, exercícios para entrega. E além dos exercícios para entrega com correção individual, você também terá como item 5 os simulados, tá? Você pode observar no seu cronograma de aulas que nós temos simulados só de peça, e nós temos simulados só de questões, e nós temos o simulado completo. Os simulados completos são realizados de domingo, tá? Dentro do horário da prova. Porque você vai ter 5 horas para você fazer. Agora, na semana, algumas aulas não serão aulas teóricas, aulas comigo ou com a professora Samira. Serão aulas de que você vai chegar no pró-ordem, vai sentar, pegar o seu simulado, fazê-lo lá, entregar lá, e eu vou corrigir e entregar para vocês uma correção individualizada, tá bom? Por isso que é muito importante você cumprir esse cronograma. Esse cronograma ele foi pensado para que, se você cumprir 100% dele, você seja aprovado. Vamos fazer um combinado? Se você estudar 100% desse cronograma, sem deixar nada sem fazer, sem deixar nenhuma peça sem entregar, sem deixar nenhum exercício sem entregar, eu tenho convicção de que você vai ser aprovado. Aposta o desafio? Topa o desafio de você cumprir a sua parte, vindo em todas as aulas presenciais, fazendo todas as peças, cumprindo todo diariamente esse cronograma, eu tenho convicção de que você será aprovado. E ó, nós sabemos que agora temos Natal e Ano Novo, então por isso, fique tranquilo. Na véspera de Natal, vamos aqui no nosso material, né? Ó, na véspera de Natal e na véspera e no dia do Ano Novo, como também dia de Natal, você não vai estudar. Aqui é um dia livre para você curtir com sua família, para você poder festejar. E aí, claro, no dia seguinte, voltaremos todos ativa, tá bom? Fique de olho no seu cronograma de aulas, porque nós teremos algumas aulas de reforço online, para que você reforce o conteúdo. E, claro que 100% do curso é presencial, mas nós teremos também encontros online para você reforçar todo o conteúdo aprendido. Tudo bem? A ideia desse vídeo é para você ter entendimento de como funciona o nosso cronograma durante o curso todo, tá? Então é muito importante que você some as aulas presenciais a este cronograma, que você faça os exercícios. Reparem aqui na minha dica que você estude por blocos de horários. Tente não estudar de maneira ininterrupta. Estuda meia hora, faz uma pausa de 5, volta, estuda mais meia hora. Só que nessa pausa de 5, é para você tomar uma água, é para você levantar o corpo, não é para você ficar sentado com o celular olhando as redes sociais, porque isso vai misturar conteúdo. Lembre-se que a sua informação, primeiro ela será recebida na memória de trabalho e depois na sua memória de longo prazo. Por isso que você não pode ficar contaminando, substituindo a memória de trabalho com informações que não são os conteúdos que você precisa se dedicar. Pedro, como é que funciona a marcação do código? Calma, que eu vou ter um outro vídeo explicando para vocês sobre marcação de código, o que pode e o que não pode. Nós teremos uma aula online e uma aula presencial detalhando sobre as regras da marcação do código. Então fique
calmo. E qual código que eu recomendo? Eu recomendo o código da professora Maria Cristina, mas você também pode comprar o código da Josiane Minardi, tá bom? Então, tanto da professora Maria Cristina, pela Juspodium, como também da professora Josiane Minardi, qualquer um dos dois códigos eu acho que vai atender bem a sua necessidade, tá bom? Doutores, espero que com esse vídeo tenha ficado mais claro todo o nosso processo de preparação e desejando já aqui para você uma excelente experiência acadêmica. Mas não se esqueça que essa experiência acadêmica só vai dar certo. Nós só teremos um bom futuro, um bom resultado lá no final, em janeiro, no dia 21, com a sua aprovação, se você cumprir à risca tudo o que estiver sendo tratado aqui, tá bom? Já te desejo uma excelente aula, um excelente preparatório e a gente se vê na sala de aula. Um grande abraço.